capítulo 10, verso número 3, 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Paulo aqui está escrevendo e está se dirigindo aos coríntios como um general se dirige ao seu exército, como a soldados. Paulo muda o assunto, como ele é comum nas epístolas, e vai tratar agora de uma batalha, de uma guerra. Ele está conscientizando os coríntios que eles estão engajados em uma guerra. E nessa porção pequena de versículos, ele vai dizer a eles que tipo de armas eles usam nesta guerra. Ele vai dizer: as armas da nossa milícia, do nosso combate, da nossa batalha, da nossa guerra, não são carnais. Carnais aqui é naturais, e sim poderosas em Deus. Eu estou dando esta introdução para despertar alguns irmãos do sono e da letargia. Alguns irmãos que pensam estar caminhando pela Disneylândia, que pensam que esse mundo é um parquinho de diversões e a vida é só comer e dormir e trabalhar e gozar nos fins de semana de conforto. Querido, se você pensa assim, você devia estar morando em Marte, Plutão, Vênus. Não é a realidade deste mundo. Esse mundo está em franca guerra contra os eleitos de Deus. Nós estamos neste instante vivendo uma batalha. Enquanto você está aqui sentado, hordas do inferno, potestades das trevas, principados, forças demoníacas estão batalhando para derrubar tua casa, tua família, para colocar enfermidade nos teus filhos, para dividir casamentos, para trazer pessoas para as drogas, para o álcool, para o crime, para a prostituição, para tapar os ouvidos do incrédulo para não ouvir a verdade, para cegar os homens para que não enxerguem o evangelho, para corromper valores, destruir famílias, princípios. Isso pode ser visto claramente na abertura das Olimpíadas esse ano. A profanação que foi do gênero humano, da masculinidade, a profanação das crianças e a blasfêmia contra o cristianismo ao retratar a ceia do Senhor daquela forma. Isso nada mais é do que uma batalha. Há uma força por trás disso, dizendo para o Ocidente: queremos varrer o cristianismo do nosso continente. Dizendo para os cristãos: vocês não são bem-vindos aqui nos Jogos Olímpicos. Isso é uma batalha, ou não é batalha? Você perverter a sexualidade das crianças, você criar ideologias, não é uma batalha? Cirurgia de mudança de sexo de crianças, não é uma batalha? Movimento feminista, não é uma batalha? Efeminar homens, desmasculinizar homens, tirar a liderança de homens, não é uma batalha? Jovens envolvidos nas drogas, não é uma batalha? Filhos desviados de Cristo, da igreja, da palavra, filhos que odeiam a Deus, não é uma batalha? Então como é que você tem tempo para achar que isso aqui é uma Disneyland? E é uma batalha contra você, contra a sua alma. É uma batalha para
para arrefecer sua fé, esfriar ela. Se o diabo não pode tirar o seu nome do livro da vida, e ele não pode, o que ele vai fazer? Vai fazer de tudo para fazer de você um cristão inerte, um cristão inócuo, um cristão covarde, um cristão estéril, um cristão que não oferece perigo a nada e a ninguém. Ele vai tentar te clausurar dentro de uma caverna e vai dizer: fique aí, não faça nada, não fale nada, não haja, seja um inútil. Isso é uma batalha. Ele quis fazer isso com Elias. Elias fugiu, Elias escondeu, Elias dormiu, disse: já basta, morra. Ele não ia conseguir fazer Elias deixar de ser Elias, não ia conseguir fazer Deus deixar de amar Elias, não ia conseguir impedir Elias de subir aos céus com carruagem de fogo, mas ele podia tirar a virilidade de Elias, a pegada de Elias, o chamado de Elias, a coragem de Elias, e fazer Elias se acovardar e se esconder. Isso é uma batalha. Isso é uma batalha. Batalha contra os nossos direitos. Batalha contra os nossos filhos. O diabo está deitando e rolando na casa de muitos cristãos. Está fazendo miséria dos filhos, cujos pais não têm nenhum critério de educação, cujos pais não têm discernimento e sensibilidade espiritual, enfiando tablets, videogames, internets e amigos ímpios, enchendo os filhos de perversão sexual, de secularismo, de mundanismo. Os filhos estão se tornando homossexuais, lésbicas, rebeldes, estressados, agitados, têm a sua sensualidade ativada de forma precoce, e não estão vendo. Como Davi, guerreando, e a Ziclag desguarnecida, sendo atacada, sendo invadida, sendo alvoroçada. E aí? Isso não é uma guerra? Paulo está denunciando aqui. Tem poderes agindo nessa cidade, Corinto. Nós estamos falando da Grécia, nós estamos falando da Diana dos Efésios, da Artemis, nós estamos falando do Paternum, nós estamos falando de Dionísio, nós estamos falando de prostitutas cultuais, 1000 mulheres que faziam sexo no templo de Afrodite. Nós estamos falando de carne sacrificada a ídolos. Estavam todos eles engajados, cercados por feras, por monstros malignos. E a igrejinha estava ali nascendo no primeiro século, naquele contexto greco-romano. Meu irmão, você não tem ideia. Paulo, quando entrou em Atenas, o espírito dele se agitou de tanto ídolos. O historiador diz que em Atenas era mais fácil encontrar ídolos do que homens, de tanto ídolos, de tantas imagens que tinha. E você vai continuar na Disney? E por que eu usei aqui as armas da nossa milícia? Porque uma vez que nós temos consciência da guerra, e que os nossos olhos estão contemplando o inferno assediar nosso trabalho, nossas esposas, nossos filhos, nossas igrejas, nossa própria mente, nosso próprio coração, é o nosso dever sair em defesa. É para lutar, então vamos lutar. O crente ele não se envolve na luta espiritual correndo dela, se escondendo dela, se esquivando dela, evitando ela. Isso não existe. Soldado não evita a guerra, não se esconde da guerra. Como que o crente lida com a guerra? Entrando na guerra, participando da guerra. Ele recebe um ataque, e aí ele prepara o contra-ataque. Não foi assim quando a Alemanha nazista lançou a primeira ofensiva contra a Polônia, Tchecoslováquia, França, Países Baixos, Inglaterra,
Reino Unido, eles então lançam a contraofensiva e entram na batalha. Nós estamos assistindo, então temos que arregaçar as mangas e entrar na batalha. Quando nós nos damos conta, estou entendendo, está acontecendo uma guerra então, quer dizer que você está cirandando a minha casa, Satanás, você está cirandando o coraçãozinho dos meus filhos, você está cirandando a minha esposa, cirandando o meu marido. Eu estou percebendo então um nuance espiritual, eu estou percebendo uma investida, algo incomum, algo novo, eu estou percebendo, pois então eu agora, a partir de agora, entrei na guerra. E é claro, todos que entram na guerra precisam estar armados. E Paulo então vai dizer, mas as armas da nossa batalha não são carnais. Quando Paulo fala isso, ele revela a origem da guerra. Quem dera fosse uma guerra militar, nuclear, quem dera fosse civil, quem dera, que tem muito poder. Mas quando Paulo diz que as nossas armas não são naturais, ele está mostrando que a guerra, ela sobrepuja o físico, os mísseis, os homens, as esferas de governo humano. Ele diz que elas são espirituais, porque lá em Efésios ele vai dizer, a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne ou sangue, matéria, instituições, pessoas, entidades, poderes humanos, mas contra principados e potestades, contra demônios, contra o reino das trevas. Por quê? Mesmo que o efeito se dê no mundo físico, mesmo que o efeito se dê nas drogas, no álcool, na morte, nas doenças, nas tristezas, a origem é espiritual. A causa é espiritual, só o efeito que é natural. E aí, quando ele mostra a origem da guerra, que é espiritual, logo, eu não combato inimigos espirituais com armas naturais, inimigos invisíveis com armas visíveis. Como eu sempre repito aqui, que um taco de beisebol pode fazer contra um demônio? O que uma R15 pode fazer contra um demônio? O que uma M16 pode fazer contra um demônio? Nada. Então as armas da nossa milícia não são carnais, naturais, mas poderosas em Deus. E uma delas é o jejum. Obviamente, acompanhado da oração. Quando se fala jejum, tem várias coisas que envolvem esse termo jejum, não é só ficar sem comer. Isso por si próprio não tem poder nenhum, não representa nada. Mas o que o conceito representa? Por isso, então, consciente desta guerra que a nação está travando no campo político, consciente dessa guerra clara no campo sociológico, antropológico, no campo cultural, esse país está se tornando um lixo ideológico, imergido em todo tipo de profanação e blasfêmia. Então, enquanto estamos vendo a guerra nítida no coletivo, envolvendo o país, e no individual, cada um de nós tem uma peleja pessoal, cada um de nós tem um assédiozinho, cada um de nós tem uma frente de batalha, diferente das outras, mais intensa, mais atenuada. Todos nós então, diante disso, vamos sair para a guerra. E uma das armas que vamos usar nesta guerra clara, nesta guerra posta diante dos nossos olhos, nessa guerra profunda, é o jejum. Nós vamos jejuar. Então você, como pai, como mãe ou como marido, como representante da situação, talvez seja o filho que está sofrendo um assédio, então o pai e a mãe saem na batalha. Talvez são os pais
então são os filhos que saem em defesa. Talvez é um marido, talvez é a esposa, talvez é o profissional, é o patrão, é a empresa. Mas o que devemos fazer diante disso? Nós sairemos em defesa do nosso país, da nossa amada igreja, da nossa escola, dos nossos projetos, das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos. Nós sairemos em sua defesa usando essa arma, o jejum. Vamos jejuar. Lembra de Jesus? O menino parecia estar com epilepsia e se jogava na água e no fogo. Ele, na verdade, estava possuído por uma legião de demônios. E os discípulos foram requisitados pelo pai do menino, e eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Era uma coisa assustadora. Ele babava, enrolava a língua, se jogava no fogo, na água, no fogo, na água. Jesus desce e repreende eles: ó geração incrédula, até quando vos suportarei? Entretanto, esta casta de demônio não sai, a não ser com jejum e oração. Jesus está dizendo ali, casta de demônio é espécie de demônio, tipo de demônio, mostrando que não são todos demônios iguais. Há demônios maiores do que outros, mais fortes. E eu posso usar esse termo, casta de demônio, para dizer o quê? Existem áreas em nossas vidas, castas. Existem situações em nossas vidas, a casta. Existem desafios, existem batalhas que só podem ser vencidas com jejum e oração. Isso que Jesus está dizendo. E é isso que Paulo está dizendo. Existem coisas que a maneira convencional de lidar não é suficiente. Existem crises na nossa vida, existem pecados diante de nós, existem dilemas dentro da nossa vida, situações que tomam proporções tão grandes, que são tão complexas, que são tão difíceis, que só a maneira tradicional de lutar não é suficiente. Esta casta só sai com oração e jejum. É necessário o auxílio do jejum. É necessário. O que é jejuar? Deixar de comer ou beber, ou ambos, por algum período, por propósitos espirituais. Por que o jejum ele é citado tanto no Antigo e no Novo Testamento? E por que o jejum é tão importante? Por que ele é tão poderoso? Na verdade, não é o jejum quem faz, não é o jejum quem move, é Deus em resposta ao jejum. Na verdade, quem trucida o inimigo é Deus. Quem expulsa a casta é Deus. Quem derrota as potestades é Deus. Quem libera o seu poder devastador é Deus. Em resposta ao jejum. O que é o jejum? Quando nós deixamos de comer por certo tempo, nós temos uma sensação de impotência, de fraqueza. O jejum é uma forma de nos humilharmos, é dizer assim, eu estou diante de uma situação, ou duas ou três, tão difíceis, tão profundas, que eu não consigo lidar, então vou ficar sem comer, mostrando a Deus a minha total incapacidade de vencer, e rogando a Ele que intervenha. Esse é o jejum. Posso parar aqui a pregação? É isso o jejum. Lembra de Davi? Davi é o exemplo que todo pai devia seguir, toda mãe devia seguir, todo filho devia seguir, todo membro da família. Quando o filho de Batseba nasce, a Bíblia diz que ele nasce com a doença gravíssima. E a passagem original dá a ideia que Davi entendia que se tratava de uma enfermidade para a morte. A Bíblia diz que Davi, diante daquilo, você imagina a ciência, a medicina, 20 séculos, ou um século, 10 séculos, 15 séculos antes de Jesus, 3.000 anos atrás,
Como era a medicina? Davi sabia que se tratava de um caso incurável. Davi sabia que se tratava de uma coma, de um recém-nascido. E não, a espada de Davi nada podia, a coroa nada podia, o tesouro nada podia, as habilidades bélicas nada podia. Então a Bíblia diz que Davi sai em defesa dessa criança. Sai para pelejar pela vida dessa criança, ficando 7 dias sem comer. Foi a maneira que Davi enfrentou essa situação. 7 dias, jejuando. Davi se absteve de comer, tirou as vestes reais. Por que tirou as vestes reais? Tinha uma coroa, tinha anéis e estava no trono, e era vestido de túnicas reais. Quando Davi jejua, ele tira a coroa, tira os anéis, tira a túnica e fica vestido com um pano de saco grosseiro e fica ali entre as cinzas e a areia. É para dizer, é para mostrar a sua total incapacidade, a sua total debilidade diante daquilo. E para mostrar a sua total humilhação. Senhor, eu não tenho condição alguma de ajudar essa criança. Não há médico no mundo que possa salvá-la, não há remédio no mundo. E eu estou completamente entregue à situação, humilhado e quebrantado. Então eu deixarei de comer em sinal da minha humilhação, rogando que o Senhor cure, que o Senhor intervenha. É isso que todos nós devemos fazer nesses dias. O mesmo pode se aplicar pelo país, a condição política desse país, Jesus. O mesmo pode se aplicar pelas esposas, maridos que estão com algum problema com as suas esposas. O mesmo pode se aplicar para maridos, esposas que estão com algum problema com seus maridos. O mesmo pode se aplicar a pais, filhos que têm problemas com seus pais. O mesmo pode se aplicar a enfermidades. O mesmo pode se aplicar a pecados. É a arma que Paulo está fazendo. Agora imagina, quando eu comparei com a Segunda Guerra, a bomba que foi lançada em Nagasaki e Hiroshima foi apelidada de Little Boy. Ela foi detonada a mais ou menos 400 metros antes de atingir o solo. Num raio mais ou menos ali de 3, 4, 5 quilômetros quadrados, ela fez virar pó tudo que estava do seu lado. Pra você ter ideia, as pessoas que estavam próximas, o poder de fogo dessa bomba era tão grande que elas se tornaram sombras, silhueta. Não tinha sobrado nem ossos, nem pele, nem o pó, só uma sombra. Eram completamente desintegradas. E de cara, 250 mil pessoas morreram instantaneamente em Hiroshima. E depois pela radiação, mais pessoas. Mas a arma que Paulo está nos apresentando aqui excede em muito, em poder, em impacto, em glória, em alcance, a bomba atômica. O jejum e a oração pode alcançar, pode fazer coisas que arma nenhuma no mundo é capaz de fazer. Você não precisa de tecnologia, de aprovação ambiental, de sanções governamentais, de cultura nenhuma. Você possui em mãos esta arma. Está disponível a você, para você usar. Um dia perguntaram para mim, como é que o senhor chegou aonde o senhor chegou? O senhor tem as coisas que o senhor tem? Como é que tudo isso aconteceu? O senhor não tem família, o senhor não tem pai, o senhor não tem árvore genealógica, o senhor não tem recurso, o senhor veio do nada com lugar nenhum. Como? What secret? Jejum e oração. Eu acreditei no poder que estava aqui contido.
E Ele está disponível para você. Eu queria te chamar para isso, para sair, meu irmão, dessa... Eu não posso assistir com meus olhos a degradação das crianças. Eu não posso assistir com meus olhos o desvio dos jovens. Eu não posso assistir com meus olhos os casamentos sendo destruídos. Eu não posso assistir com meus olhos ver a minha família ser assediada e não fazer nada. A questão não é só o medo, se eu entro ou não na guerra. A questão é que eu estou ávido para lutar. A questão é que eu fui treinado há 25 anos para esse dia. Eu estou pronto para lutar e eu quero lutar. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu vens contra mim por um caminho, mas por 7 você fugirá da minha presença. Caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou você se esqueceu do texto que diz: maior é o que está em você do que aquele que vem contra você. Aquele que vem contra você tem poder, mas aquele que está em você tem todo o poder. Estou ávido para lutar. Somos soldados. Eu não quero ficar passeando em Sião. Eu não quero ficar vendo a decoração de Sião. Eu quero lutar em Sião. Deus chamou você para lutar. Sabe por que Salomão foi um dos piores reis de Israel? Salomão reinou por 40 anos. Você já soube disso? Que na época de Salomão não teve guerra. Salomão escondeu as armas. Salomão foi covarde. Não teve guerra. Salomão era passapanista. Salomão era ecumênico, pacifista. Introjetou um monte de heresia e sincretismo no seio de Israel. Lutero disse: a paz, se possível. Mas a verdade, essa a qualquer custo. Fomos chamados para lutar. Então quero convocar vocês, essas 5 dias, paz, todos vocês se levantarem, alçarem a voz de vocês, e em jejum, humilhação, saírem em defesa dos seus filhos, e não permitir que nenhum fio de cabelo deles seja tocado pelo mundo, pelo diabo, ou por essas ideologias. O mesmo para os maridos, o mesmo para as esposas, e o mesmo para os filhos. Até pelo Brasil, mas uma dona de casa orando aqui do Leporace, pelo Brasil, vai ter algum efeito? Pode ser que Deus tenha misericórdia do Brasil inteiro por causa da sua oração, minha irmã do Leporace. Pelo parlamento, o Congresso, o Senado, o Executivo, o Judiciário, o Legislativo? Sim. A história diz que quem livrou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa foi John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. Crentes. E o avivamento que lá aconteceu. Mexeu na política, na cultura, na economia, nas eleições. E o que dizer de John Knox? Lembra de que país ele era? Escócia. Ele deixa o país, quando ele deixa, a religião oficial da Escócia era catolicismo. Quando John Knox volta, acho que 1749, ele volta com uma Escócia toda católica. Em 1950,
Um ano após a sua volta, o parlamento decreta que a religião oficial da Escócia agora tem que ser o protestantismo, por causa das orações, dos jejuns e da influência de John Knox, um homem só. Um homem se pondo de joelhos e dizendo: dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. Eu imagino o inferno inteiro entrando em convulsão, abalos sísmicos, e ele: dá-me a Escócia, dá-me a Escócia. Um só homem. Um só homem. Os infernos se tremendo. O diabo, o que está acontecendo? O que é isso? É a oração de um único homem. E você não vai conseguir orar por essa área sua? Israel observava nas suas festas anuais o jejum do Yom Kippur, Levítico, capítulo 16, onde todo Israel, nesse período anual, usava o jejum do Yom Kippur para se humilhar, lamentar e confessar os seus pecados. O jejum também é uma ferramenta para nós lidarmos com esse vil, maldito, terrível pecado. Ninguém vai para o inferno por causa do diabo, do assédio do diabo, do ataque do diabo, da presença do diabo. Mas qualquer um pode ir para o inferno por causa da presença do pecado. É o pecado que nos faz ser essas criaturas incoerentes, insensatas, imbecis, que nós sempre somos. É o pecado que nos cega, é o pecado que nos deixa soberbos, orgulhosos, é o pecado que nos faz não aceitar correção, é o pecado que nos faz trocar os pés pelas mãos, é o pecado. E o Senhor disse: separe alguns dias e em jejum confesse seus pecados, apresente seus pecados, chore pelos seus pecados, gema pelos seus pecados. Quantos de vocês, se não pudessem dizer para mim: eu só tenho um problema, eu não preciso de nada que o Senhor pregou até agora, o meu problema é um só. Qual é, meu filho? O pecado. O pecado. Eu não aguento mais todo dia ter ele esfregado na minha cara, todo dia ter ele me dominando, me controlando, todo dia. Senhor, o Senhor não tem ideia o que passa dentro do meu coração e o que está dentro da minha mente. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Jejum, separe esses dias. Senhor, eu não farei pedidos, eu não tenho alvos, eu não buscarei isso, aquilo, ou nem nada. Eu só tratarei 5 dias ininterruptos com os meus pecados, confessando um a um, dia após dia, e em jejum chorando, confessando, chorando, até que o Senhor me cure, até que o Senhor me livre, até que o Senhor me dê domínio sobre cada um deles. O jejum também é para isso. Pecados. Do que se queixa o homem? Está em Lamentações. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É isso. Por causa dos vossos pecados, ó Efraim, é que tens caído. Porque a tua benignidade, Efraim, é como o orvalho da manhã, que cedo passa. São os nossos pecados. A hora que vai usar a língua, pecado. A hora que vai usar os olhos, pecado. A hora que vai usar o processamento mental, pecado. As mãos, pecado. O coração, pecado. Os passos, pecado. O corpo, pecado. Os ouvidos, pecado. É hora de dizer: basta!
Paulo disse: o pecado não terá mais domínio sobre vós. E eu orarei esses 5 dias, reivindicando esta promessa. Tu disseste que o pecado não tem mais domínio sobre mim. E eu quero ver o cumprimento disso. Como? Oração e jejum. Você está notando? Agora eu vou mostrar a gravidade e a intensidade. Como você vai para a guerra, como você ora, como você faz o jejum, que é tudo intercambiável. Da mesma maneira que eu estou me expressando aqui. Quando eu falo de bomba atômica, quando eu falo de Nagasaki, Hiroshima, de ideologia de gênero, de pedofilia, eu não estou falando de uma história, nem é uma pregação retórica. Se você não colocar suas vísceras, esqueça. É vida ou morte. Ganhar ou perder, matar ou morrer. Ou você acha que do lado de lá vai jogar ludo com você, dama com você. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. O diabo não ama ninguém. O diabo é a personificação do mal. Não há mancha de bondade nele. Se ele puder, ele estrangula seus filhos. Ele dilacera seus filhos como um leão pegando o cordeiro pelos dentes, sem nenhum pingo de misericórdia, e os envia ao inferno. E você vai ter mais misericórdia dele do que ele tem dos seus filhos? Eu sei o que é gemer por uma alma, o que é lutar, meu irmão. Hebreus disse: não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. É até o sangue. Se meia dúzia que está aqui me ouvindo entender as minhas palavras, se você entender as minhas palavras, se você sair para essa guerra com esse espírito, com essa mentalidade, quais são as chances do inimigo vencer? Nenhuma. Jejuamos em tempos de aflição. Israel jejuou pelas nações quando estava em guerra contra os filisteus. 1 Samuel 7:6. Davi jejuou pelo seu filho quando estava doente. 2 Samuel 12. Davi orou também jejuou em momentos de luto, pela vida de Jonatas quando morreu. 2 Samuel 1:12. Oramos também por ameaças, quando somos ameaçados ou cercados. Josafá, quando foi cercado por Edom, jejuou ele e toda a nação. Jejuamos quando ocorrem calamidades e tragédias. Joel chama a nação para jejuar quando há tragédia de gafanhotos, colapso financeiro, seca, fome. Esther jejuou 7 dias quando Ramã dá o decreto para matar os judeus na Pérsia. Davi jejuou 7 dias pelo filho. Israel em Gibeá jejuou 1 dia. Jesus, Moisés e Elias jejuaram 40 dias. Como deve estar a disposição do coração para jejuar? Talvez eu abri Isaías 58 na leitura e você ficou pensando: uai, como é que eu vou jejuar depois que o pastor leu isso? Primeiro, Jesus repreende o jejum religioso, o jejum litúrgico, que era o que os fariseus faziam. Tu, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, que jejuam a fim de serem vistos pelos homens. Tu, quando jejuar, lava o teu rosto, unge a sua cabeça com óleo, para não mostrar aos homens que jejuam. Primeiro, o jejum não é para os homens, é para Deus. Não é para se aparecer, não é para você se mostrar. Primeira coisa, o jejum é para Deus, pessoal, secreto, para o Senhor. Segundo,
a disposição do coração. Davi no Salmo 51 diz, tu não se agrada de sacrifícios, senão te daria. No caso aqui o sacrifício é o voto, o jejum. Uai pastor, você não se agrada, para que dá? Aí Davi completa, sacrifício para o Senhor no coração contrito e quebrantado. Ou seja, só o sacrifício não vale nada, só ficar sem comer, só vir aqui às 8. Junto com o sacrifício, o jejum, um coração contrito. Entendeu? Só o voto, sem o coração, é passar fome. Você vai fazer o jejum? Vou. O jejum, ficar sem comer. Tem só que externar o que está aqui dentro. Então, antes de você ficar sem comer, trabalhe aqui, ó. Senhor, eu quero que o meu jejum só seja uma expressão do que está aqui. Quebrantamento, contrição, arrependimento, choro pela minha família, choro pelos meus pecados, fome de Deus, e eu quero expressar isso no ato de jejuar. Essa deve ser a condição. Então você vai trabalhar o seu coração esses 5 dias. Tu não se agrada de ficar sem comer, senão eu ficaria. Sacrifício para o Senhor é ficar sem comer, com o coração contrito, quebrantado. Vou te falar qual que é o jejum top mesmo, é esse aqui, ó. Você está vindo de carro com a família na rodovia. Você ficou sem dormir a noite anterior, você está meio cansado, você dá uma pescada. E você sai uns 40 centímetros da pista. Só bate um pedacinho na traseira de uma carreta. É o suficiente para o carro capotar. Você não desmaia, você se dá conta, olha, meu amor, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí você repara que um dos filhos não respondeu. Amor, vê se o Joãozinho está bem. João, fala comigo. O João não responde. Pessoas estão passando, já ligam para a emergência. 5 minutos ela chega, recolhe todo mundo e pega o João. Examina todo mundo, só tem escoriações externas. E o doutor vem para dar o parecer do João. Olha, o João teve uma fratura muito grave craniana, ele está em coma. Naquela hora, você perde o apetite. Até o médico dar o próximo parecer, você não vai comer. Quando se passarem 3 dias e o Joãozinho continuar desacordado, durante esses 3 dias, você não comeu. Mas não é que você não comeu porque não havia comida. Durante 3 dias, você sequer teve fome. Por quê? Porque a condição do seu filho era tão grave, e o seu desejo pela recuperação dele é tão grande, que esse desejo sobrepuja a sua fome. Então você não come. Não é que você não quis comer, não é que você não podia comer, você não teve fome. Porque qual pai e mãe que vê um filho com a fratura craniana em coma tem condições de pensar em uma pizza? Tudo que o pai quer ver é o filho falar com ele de novo, o filho abraçar ele, o filho poder dizer: João, fala comigo, João. Pois eu acabei de descrever o jejum bíblico. É você olhar para o estado da sua esposa, dos teus filhos, ou do teu pecado, e olhar como essa criança em coma, e você ter tanto desejo que aquilo mude, que sequer você vai sentir fome, porque entre a fome e o desejo da resposta da oração, do alvo alcançado, o desejo sobrepuja muito a fome. Assim é fácil jejuar.
te dei uma dica como é muito fácil jejum. Olhe para a sua crise dessa forma, para o seu pecado dessa forma, para o seu casamento dessa forma. Você vai dizer: Senhor, eu até tenho necessidade de comer, é legal a pizza, a picanha, mas o desejo que eu tenho pela recuperação do meu casamento, pela conversão do meu filho, ela é tão maior que eu não posso colocar isso na boca. Porque o meu desejo é tão grande que ele sufoca a minha fome. Eu não posso comer enquanto não ver essa situação resolvida. Isso é jejum bíblico. Isso é jejum bíblico. O resto é catolicismo romano. É quaresma. Você quer jejuar assim? Você vai colocar os teus alvos esses 5 dias, como o Joãozinho, em coma. E você vai ver se Deus não vai te atender. Quer sair dessa mesmice? Você não aguenta? Às vezes você é igual eu. Tem hora que eu olho no espelho, eu tenho vontade de morrer. Eu não aguento mais olhar para aquela cara no espelho. Sabe quando você fica com ranço de si mesmo? Você não aguenta mais a chatice de ver o mesmo homem, a mesma pessoa, meu Deus, os mesmos pecados, as mesmas chatices. E você fala: Senhor, o Senhor muda esse homem, o Senhor recolhe. Eu não aguento mais. Traz algo novo para a minha vida, algo intenso, algo poderoso, mas me tira dessa mesmice. Se você é um homem revoltado como eu, vamos orar agora. Fecha os olhos. Se quiser se ajoelhar, se ajoelha. Fecha os olhos. Vamos, soldado. Mexa esse soldado. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar.